Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos falando a respeito de mais uma virtude que é requerida de todo cristão verdadeiro, a pureza do coração. Tal virtude se encontra registrada no verso 8 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e hoje, ao invés de proceder à leitura, eu quero recitar referido verso juntamente com vocês. Vamos lá? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos repetir? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meus amados, neste mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 15, nos versos 1 até o 20, Jesus mais uma vez fez a defesa do que é de fato o ser um limpo de coração. Permitam-me ler com os irmãos o referido texto. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E procedendo assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Meus amados, nessa ocasião Jesus deixou bem claro que aqueles que buscam a limpeza do coração na forma e não na essência, a pureza exterior e não a interior, incorrem no erro de apegar-se mais às tradições de homens do que aos mandamentos de Deus. Os fariseus, os escribas e os demais religiosos se apegavam firmemente às tradições dos anciãos, que eram interpretações da lei com muita coisa adicionada, que a própria lei nem previa e tão pouco exigia, chegando a ponto de conferir a essas tradições importância igual ou até mesmo maior do que a própria lei que havia sido dada por Deus a Moisés. E a tradição da lavagem das mãos, que não passava de um simples ato de higiene antes das refeições, acabou se transformando num tipo de purificação ritual para afastar a mínima possibilidade dos religiosos serem contaminados pela poeira advinda de algum pagão ou alguém considerado infiel. Os religiosos se esforçavam por atingir a santidade diante de Deus para tornarem-se merecedores do favor e do socorro divino. Todavia, erravam e muito, pois inclinavam-se ao espírito de religiosidade e ao legalismo, ao invés de inclinarem-se ao temor sincero e reverente a Deus.
Neste episódio que acabamos de ler, os questionamentos que aqueles homens religiosos fizeram a respeito da atitude do discípulo de Jesus nada tinha a ver com a lei de Deus, mas sim com as suas próprias tradições. Eles nem percebiam que certas interpretações que eles davam à lei haviam se transformado em violação da própria lei. E, por vezes, serviam-se de tais tradições para eximirem-se de cumprir outros mandamentos previstos na lei divina. Jesus citou como exemplo o mandamento da lei sobre honrar pai e mãe, tão somente para mostrar como a tradição dos judeus havia suscitado uma maneira de desobedecê-lo. Se alguém queria livrar-se da responsabilidade de cuidar dos seus pais, que já estavam em idade avançada, era só fazer uma falsa declaração de que os seus bens pertenciam ao templo. Seus bens seriam então registrados em nome do templo até a morte dos pais, quando então passariam a combinar a entrega de uma oferta de menor valor no intuito de reavê-los. É bem possível que alguns que assim procediam estivessem ali presentes naquela hora. Jesus afirmou que, fazendo assim, eles invalidavam a palavra de Deus. Após ter feito essas observações, Jesus voltou ao assunto inicial e foi diretamente ao cerne da questão ao afirmar nos versos 11, 17, 18 e 19 que o que entra pela boca não é o que contamina o homem, mas sim o que sai, porque procede do coração. O que prejudica é o mal concentrado no íntimo do ser humano e que finalmente acaba sendo externalizado. Foi por isso que o Senhor Jesus afirmou, e quero fazer a sua leitura novamente. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Jesus combateu toda a tentativa de se alterar o conteúdo verdadeiro da palavra de Deus e bem assim toda a tentativa de se agradar a homens em detrimento de se agradar a Deus. E declarou que toda planta, ou seja, que todo ensino que Deus não plantou ou ensinou, de fato deveriam ser arrancados. Resumindo, meus amados, somos limpos de coração quando preservamos a pureza da nossa mente, quando tocamos ou olhamos para alguém ou alguma coisa de forma abençoadora, sem intenções escusas ou maliciosas da nossa alma, quando não invalidamos a palavra de Deus, seja por esquecimento, reinterpretação, racionalização, ignorância ou por simples desobediência, e quando cuidamos do que realmente é essencial, ou seja, do nosso coração, das nossas atitudes, do nosso caráter, da nossa crença, dos nossos valores, ao invés de nos preocuparmos tão somente com o nosso comportamento exterior. Pense nisto. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, te louvamos por mais essa virtude que o Senhor requer de todo verdadeiro cristão. Que sejamos limpos de coração, não externamente, não para mostrarmos qualquer coisa para as pessoas à volta, mas que não tenha qualquer valor de piedade, de mudança, de atitude interior. Mas que sejamos pessoas limpas mesmo de coração, porque não negociam com a palavra, porque buscam essa pureza de mente, porque não permite que as mais saídas da vida estejam operando no seu viver, deixando de lado todas essas coisas que, na verdade, só trazem tristeza, destruição e transgressão, mas que possamos nos alinhar, Senhor Deus, com os pensamentos que vêm do Senhor, com as orientações que vêm do alto, nos tornando assim pessoas limpas de coração. Porque somente os limpos de coração é que de fato verão
a Deus. Dá-nos essa graça. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham um abençoado final de semana. Fiquem na paz e pensem sobre essas verdades.